Olá! Espero que estejam bem e com muita animação para conhecer mais um arquétipo, mais uma carta, mais um arcano do tarô. E hoje nós vamos conhecer o Diabo. E como sempre, eu trago o tarô de Marsella e o tarô mitológico, né? Eu trago as cartas para a gente conhecer num primeiro momento. E depois a gente vai extraindo categorias, né? Para tornar isso aqui um concreto aparente num concreto real. Então aqui no tarô de Marsella, o arcano 15, e aqui no tarô mitológico. No tarô mitológico, o diabo ele vem representado pelo deus Pan, ok? Então vamos lá, vamos conhecer o nosso diabo. Bem, então aqui a poesia, também para a gente entrar no clima da carta, como sempre faço, né? Então hoje o título é O Diabo, de Zildo Galo. Olha bem para mim, não há nada para temer. Não sei por que te espantas. Sou teu amigo velho e habito nos teus desejos mais secretos, nos teus impulsos mais reprimidos. Montaram-me aos pedaços, com restos de bichos e de gente, mas sabes que não sou assim. O teu falso medo deforma a minha real beleza. De fato, sou o teu amigo mais secreto e te sigo, feito sombra, por onde fores. Tu te prendes a mim por magnética corrente, feita de alegrias delirantes e pungentes dores. Estou nos prazeres que te levam por instante às alturas e também às profundezas das cavernas mais grudentas, sombrias e assombradas que se enfiam na dureza da crosta terrestre. Afirmo-te com a mais indelicada firmeza: não ascenderás aos reinos celestiais se não conheceres os reinos carnais, onde comando como absoluto Senhor que sou, e onde tudo é apenas uma distorção do que se apresenta nos outros. Não adies o teu encontro comigo, pois é totalmente inútil fazê-lo. Somente relaxe, e assim de fato verás que sou apenas a tua caricatura, o lado escuro da tua verdadeira luz, que eu até posso ajudar a reiluminar. E não é à toa que dizem que cada um, que diabo cada um tem o seu, né? Então aqui, antes da gente falar qualquer outra coisa, eu sugiro uma atividade aqui que é importante para a gente conhecer o contexto da carta do diabo. Então, dá uma paradinha aí no vídeo, pega um papel, caneta, lápis de cor, o que quiser, e sem se preocupar com a estética, desenhe o diabo que lhe convier. Desenhe o diabo como você acha que ele é, ou como ele é para você, enfim. O seu próprio diabo, como que
você traz à tona como seria o diabo, né? E eu fiz essa atividade, né, já há algum tempo atrás, e eu salvei o desenho que eu fiz, né? Então, eu fiz esse desenho aqui como na hora, não sei porquê, me veio isso na cabeça e eu fiz isso daí, né? Então, mais para frente da nossa exposição, a gente volta a falar nisso, tá? Então, faz isso que complementa o conteúdo aí do, do estudo sobre a carta do diabo. Desenhe o seu próprio diabo sem se preocupar com o resultado que vai ser. O que vier na tua cabeça, tá bom? Faz atividade que é bom, que é legal. Muito bem. Então, lembrando de cara, né? Que nunca é demais lembrar que no tarô tudo é simbólico, né? Então, a gente, para conhecer a carta, né, o arquétipo, a gente tenta trazer o máximo possível dentro dessa simbologia, né? O arquétipo, também lembrando, é uma categoria da imaginação humana calcada, né, na herança dos nossos ancestrais mais remotos, né? Então, essa imagem do diabo, ela também foi sendo construída ao longo da história humana, né? Assim como a gente viu, por exemplo, com o Papa, né? Então, o diabo, ele traz consigo, né, a informação de que ele era um anjo que caiu, que decaiu do céu lá, do paraíso. Mas antes dele cair, ele era um anjo, né? Então, ele contém isso, né, dentro da simbologia dessa carta, desse arcano, né, desse mistério, né? Arcano quer dizer mistério. E então é um dado que a gente não pode dissociar do diabo. Então, o diabo, e o nome dele é Lúcifer, e, e tem a ver com luz, né? Lúcifer. Então, o primeiro dado aqui que a gente traz é esse, que o diabo, ele traz consigo essa carga, né, simbólica de um anjo que caiu, mas ele foi um anjo, né? E ele também traz consigo, né, simbolicamente, que depois da queda ele passou a representar para a humanidade, né, e isso também é uma construção dos homens, um espírito do mal, né, o diabo, o demônio. Então, ele vai trazer também isso simbolicamente, porque no tarô, também lembrando, né, tem muita influência da igreja e muita influência da cultura, né, dos povos. E isso também isso vem junto com essa carga hereditária, né, dos ancestrais, arquetipicamente falando, simbolicamente falando. Então, além da questão do Lúcifer, antes da queda, ele também traz consigo o simbolismo de um espírito do mal, né, chamado diabo, o demônio. E também um terceiro viés, né, numa ideia macro, e esse símbolo, né, esse arquétipo, melhor dizendo, essa carta também traz um termo que era muito usado na mitologia grega, que era o diabolos, que significa aquilo que separa, que confunde, né? Então, Lúcifer, diabo, propriamente dito, demônio, e o diabolos, que é algo, né, para os gregos que causava uma espécie de confusão, de separação.
né? Dentro do aspecto mitológico, né? Religioso, né? Na questão lá dos deuses. Então, destrinchando isso parte a parte, vamos falar do primeiro viés dessa carta, que é a questão do Lúcifer, o anjo que decaiu, né? Então, duas questões importantes, né, a respeito de Lúcifer, eu acho que cabe trazer simbolicamente como categorias importantes para a gente conhecer a simbologia dessa carta. A primeira delas é que ele contestou Deus, né? E isso não é qualquer um que faz, né? Então ele entendeu que algumas coisas, né, não era que ele não concordava, digamos assim, né? E a segunda é que ele dentro dessa perspectiva de uma rebeldia, né, ele nos permite enxergar o que temos de pior, porque a interpretação de quem contesta Deus é de alguém que traz muita coisa ruim dentro de si, né? Mas isso não está no lado sombra dessa carta. Muito pelo contrário, está no lado luz, né? Porque a simbologia que isso traz é realmente essa, né? Por que a gente não vai contestar Deus? Né? Quem seria o Deus aí, simbolicamente falando? Né? Qualquer pessoa que se coloque num patamar de superioridade em relação a gente. E a gente, né, dentro de uma questão de impulso, né, energético, de energia psíquica, a gente toma, simbolicamente, a gente toma essa direção, esse movimento que Lúcifer fez em relação a Deus, né? Então, todas essas duas características aqui, elas são consideradas de luz e de muita luz, né? Porque em muitos momentos a gente não contesta Deus e a gente, né, não nos permite enxergar o que a gente tem de pior, né? Porque uma coisa aí, ela vem atrelada com a outra, né? Então, Lúcifer era um anjo, né? E um anjo de primeiro escalão lá, né? Das criaturas lá de Deus, né? Então ele tem essa. E isso não é em vão, né? O nome dele deriva de luz, né? De lux. Então, dentro de uma perspectiva psicológica, interior, de autoconhecimento, né, isso é o fato da gente enxergar o que a gente tem, né, o que é de pior, né, é algo extremamente libertador. Né, é a beleza maior que essa carta pode trazer. Né, porque se a gente negar isso, né, os transtornos psicológicos que isso pode causar, né, as deformações, os impedimentos da fluidez dos processos psíquicos, né, são extremamente afetados, né? Então, reconhecer, enxergar o que a gente tem de pior é extremamente iluminador para a nossa psique, né? E aí, novamente, a gente está querendo falar com isso o quê? Simbolicamente. Que é um caminho a mais que o tarô nos fornece para a gente se conhecer, né? Então, aí fala do autoconhecimento e
que é o que o louco quer. Né? O objetivo aí é que o louco se conheça, para que ele possa, então, fazer o movimento do processo da individuação. Né? Lembrando, mais uma vez, que é o quê? A ampliação da consciência para que essa consciência tome espaços da inconsciência. Né? Então, assim, o consciente vai ficando maior e o inconsciente, consequentemente, vai ficando menor, até que toda a área da nossa psique seja conhecida e se transforme em consciente e assim iluminada. Aí dessa forma não vai ter mais sombra no nosso inconsciente. E eu peguei aqui um trecho na íntegra para reforçar essa questão, né, do Lúcifer estar na luz. O livro aqui, O Caminho do Tarô, do Alejandro Jodorowsky, que é muito legal. Então eu peguei na íntegra um texto que ele fala aqui o seguinte, na página 236 do livro. Sou Lúcifer, portador da luz. Meu dom magnífico à humanidade é a ausência absoluta de moral. Nada me limita. Transgrido todas as leis. Queimo as constituições e os livros sagrados. Nenhuma religião pode me conter. Destruo todas as teorias, faço explodir todos os dogmas. E as pessoas, muitas pessoas não veem isso como algo na luz, né? Mas exatamente porque quem não vê isso como luz está totalmente alienado de si próprio, né? Porque você vai ficar amarrado a dogmas e deuses, né? Enfim, moral, ética, né? Que a gente viu lá na Carta da Justiça. E quem fica preso nisso está totalmente preso a si mesmo, né? E não consegue caminhar nesse processo de autoconhecimento e de individuação. Né? Então, esse texto aqui, ele consegue condensar de uma forma muito brilhante, que está na luz, iluminada, né? Essa questão do Lúcifer, esse viés que a carta do diabo traz. Vou até ler mais uma vez, porque é muito profundo e muito contestado. Né? Isso aqui, será que isso está na luz mesmo? Vocês podem ter certeza que sim, e muito na luz. Sou Lúcifer, portador da luz. Meu dom magnífico à humanidade é a ausência absoluta de moral. Nada me limita. Transgrido todas as leis. Queimo as constituições e os livros sagrados. Nenhuma religião pode me conter. Destruo todas as teorias. Faço explodir todos os dogmas. E também, no mesmo livro, na mesma página, peguei um outro trecho, né, para que a gente não tenha dúvida nenhuma que essas questões que estão sendo colocadas trazem o aspecto luz dessa carta. No entanto, no mais profundo do profundo da caverna humana, né, do inconsciente, acendo a tocha que organiza as trevas por uma escada de obsidiana. Obsidiana é uma pedra associada com proteção espiritual, né? Uma pedra vulcânica. Por uma escada de obsidiana, chega aos pés do Criador para lhe dar em oferenda o poder da transformação. Então, esse é o aspecto mais bacana que essa carta traz. Né? A questão de Lúcifer ser uma figura que simboliza muita luz, né? Muita plenitude, muita clareza. Né? Você saber o que você quer e você não está atrelado, não está preso
as questões dogmáticas, legais, porque as leis são criadas por interesses diversos, né? Então, quando a gente desperta para isso, né, o que tem por trás do lado sombra das religiões, e você conseguir ver, né, e se libertar disso, né, e numa questão simbólica para o nosso psiquismo, né? Então, assim, é se libertar de tudo aquilo que nos oprime em relação a nós mesmos, né? Então, assim, de novo, quando a gente fala, qualquer coisa que a gente fala no estudo do tarô, tem um aspecto do simbolismo, né? Em relação a esses temas, fora de uma simbologia, é uma outra parte. A gente pode até conversar sobre essas coisas, né? Senta lá no boteco, toma uma, come um tira-gosto, enfim, mas que fique bem claro, aqui a gente está trazendo a simbologia de tudo isso que a humanidade, né, construiu, né? E assim, muita coisa tem fundamento, inclusive para fora do imaginário do simbólico, né? Mas o que a gente está trazendo aqui é associando, né, todas essas coisas num aspecto arquetípico para poder compreender que tipo de energia psíquica esse símbolo da carta do diabo nos traz. Então, falando agora do segundo viés, né, que essa carta traz para a gente como um arquétipo, a gente vê então a questão do tal espírito do mal que Lúcifer, que era um anjo iluminado, se transformou. Então, a igreja, isso não é só a igreja que fez, né? Não foi só a religião, na questão política também é uma estratégia muito usada ao longo da história, né? Para que o que você representa seja visto pela massa como algo do bem, você precisa criar algo do mal para que esse algo do mal se transforme num inimigo comum, né? E aí, a partir daí, o que você defende passa a ser o bem. E o que você criou como inimigo comum passa a ser o mal, né? Então, o que a igreja fez quando criou o demônio, né, o diabo, como um espírito do mal, era exatamente isso, porque se ela criasse essa dualidade, né, dentro da doutrina dela, dos dogmas lá dela, né, estabelecendo essa questão do bem e o mal, e que ela representava o bem, né, então isso em termos de inconsciente nas pessoas, né, opera de uma forma muito poderosa, né? A gente viu isso também e vê ainda na política, né, numa construção histórica, né? Então é muito simples, você numa campanha eleitoral, ou quando você defende uma ideologia, você estabelece um inimigo comum, né? E aquilo na realidade, muitas das vezes de inimigo não tem nada, muito pelo contrário, né? É tido como inimigo porque é a única coisa que pode te antagonizar, né? Antagonizar o que você está defendendo e destruir essa instituição, né, que você está tentando fazer crescer, permanecer e crescer, né, a nível de domínio do inconsciente das massas, né? Então, esse movimento ele é muito comum na história. Então, você passa a defender alguma coisa que na realidade, não é o mal, e muito pelo contrário, pode ser o bem, poderia ser o que te salvaria dessa prisão, dessas correntes, né? Dessa dominação.
mas a coisa é muito bem feita, né? Existe todo um aparato ideológico que funciona muito bem desde os primórdios, né? A Idade Média, por exemplo, é muito nítido esse tipo de coisa em relação a um pensamento teológico que dominou a humanidade aí por 10 séculos, né? E não é à toa que muitos falam que a Idade Média foi a Idade das Trevas. Então, essa simbologia é importante quando a gente analisa essa energia psíquica, né? O espírito do mal, ele foi criado, né, para que isso fosse olhado como um inimigo muito poderoso e um inimigo comum a todas as pessoas. E aí não tinha como essas pessoas irem contra a igreja, né? Então, no campo da simbologia, isso pode representar, pode ter muito significado, né, nas questões ligadas ao nosso fluxo de energias psíquicas, né, na nossa psique, né? Então, o demônio, né, o diabo, que as pessoas morrem de medo, ele tem muito esse viés, né? Ele precisava ser criado como um inimigo comum, e daí você estabelecia essa dualidade do bem contra o mal, e você, que criou o demônio, óbvio que vai passar a imagem do bem, né? O que não necessariamente e normalmente não é o que acontece. E não é o que aconteceu também no passado da história da humanidade. A carta do diabo, né, do demônio, então ela vem muito associada à questão das provas e das expiações, também dentro de um simbolismo. As provas, elas seriam impostas aos homens, aos seres humanos, como um teste, né? Você vai fazer uma prova na escola, ou na faculdade, ou num curso, né? Vai ser para testar como que você está ali, né? O teu grau de aprendizado, né, em relação àquela formação que você está sendo submetido, né? E as expiações, ela tem um caráter de não te testar, mas de te ensinar alguma coisa. Então, simbolicamente, o diabo, ele traz essas duas concepções, né? Não é à toa que muitas doutrinas, muitas correntes filosóficas, religiosas, utilizam muito desse termo, que a Terra é um planeta de provas e expiações. Então, tudo isso serviria para você evoluir após essas experiências, né? Então, no caso da nossa simbologia, essa evolução significa um caminhar no processo da individuação via autoconhecimento. Então, essa figura do diabo, do demônio, que a carta do Arcano 15 traz para a gente, está relacionado a esse tipo de características, né? Esse tipo de particularidades em relação ao nosso psiquismo, ao nosso comportamento enquanto criaturas, né? Enquanto seres. E aí a gente fala em diabo, vem atrelado o quê? As tentações, né? O número 1, né? Então o diabo é a tentação, ele é um dos piores testes, né? Que essa figura que foi criada como sendo um espírito do mal exerce sobre os seres humanos, né? E vem, junto com as tentações, vem as seduções, né? A questão de magia dentro de um conceito não igual aquele que a gente trouxe com o mago, mas de algo mesmo que seja para aprisionar, né, as pessoas
desordens, paixões, dependências de toda forma, né? Emocional, física, né? Traz muito, uma carga de muito horror, de muito medo, degeneração, egoísmo, cobiça, né? O intercâmbio aí no caso de trocas energéticas dentro desse contexto, né? Eloquência devido ao poder, né? que essa criatura tem, né? O demônio, o diabo, força emocional, mistérios, né? Os pecados, os sete pecados capitais, né? Conhecidos de todos: avareza, gula, inveja, ira, luxúria, preguiça, soberba, os vícios, né? Então tudo isso estaria atrelado, e essa carta traz simbolicamente dentro desse viés depois que Lúcifer decaiu. E aí a gente pode se questionar: isso aí não faz lembrar as feras lá que na carta da força tiveram que ser acessadas lá no Tártaro, lá na camada mais profunda do inferno, né, para que a gente pudesse interagir com essas feras? Não são as mesmas feras que a gente viu lá na, na Carta da Força? De certa forma, sim. Então, a gente estaria falando da Carta da Força. Se fosse a mesma coisa, não estaria falando da Carta do Diabo. Então, tem que ter algum tipo de diferença, né? A diferença é muito clara, né? Em momento algum, o simbolismo da Carta da Força levou para o lado onde aquelas feras pudessem nos dominar. O intuito ali era, né, reconhecer aquelas feras, ir lá, encontrar e não matar, né, porque senão a gente estaria também aniquilado, sem vida, sem instinto, né, e interagir com essas forças. De modo algum, naquele aprendizado, naquela simbologia da Carta da Força, houve qualquer menção dessas feras, né, nos dominar. E quando a gente fala do diabo, é justamente essa é a diferença, né? Essas feras, por intermédio do diabo, podem sim nos dominar e a gente ficar refém, né? A gente virar servo, escravo dessas feras. Não é à toa que a carta do diabo traz duas criaturas amarradas, né? Como se estivesse ali totalmente presas aos caprichos, né? Dessa figura aqui, no mínimo, diferente, né? E aí, esse domínio dessas feras que a carta do diabo traz para a gente, elas podem chegar ao máximo da violência, né? E num eixo, né? No mesmo eixo, você pode cometer uma violência extrema contra outrem ou contra si próprio, né? Então, a violência máxima que a gente pode cometer contra alguém é tirando a vida desse alguém, né? E contra nós próprios é tirando a nossa própria vida, né? Então, essa subjugação, ela tem níveis diversos e a coisa pode chegar aos extremos, né? Então, essa carta ela está atrelada a, sim, desequilíbrios de ordem emocionais, até severos, dependendo do caso, né? Então, ela lida com questões de depressão, com outros transtornos aí, né? Eu não sou psicólogo, então não vou entrar
nessa seara, mas com certeza essa energia psíquica, né, dentro desse viés do diabo, ela traz essa conotação, sim. Né? Então, o domínio dessas feras sobre nós pode chegar aos extremos. Né? E aí entra, sim, o livre-arbítrio. Né? Porque, para todas as cartas, o livre-arbítrio vai ser exatamente a nossa opção entre vivenciar essa energia psíquica na luz ou na sombra. Né? E isso é, sim, responsabilidade nossa e opção nossa. Por mais que pareça ao contrário, que ninguém vai optar em entrar em depressão. Né? Mas não é bem assim. Né? A gente realmente faz essa opção. Nem sempre num processo em que a gente consiga identificar isso como consciente. Mas sim, é uma opção. Né? Geralmente, uma pessoa entra em depressão para se punir de alguma coisa ou punir uma outra pessoa, né, que tenha lhe causado algum tipo de ofensa, né? E na realidade também dentro desse contexto ninguém ofende ninguém, né? A gente se sente ofendido ou não, então aí já é uma questão de opção, de livre-arbítrio, né? Porque a gente viu já em algumas cartas para trás que o fato é o fato, ele é neutro, né? O que depende de nós é a nossa reação ao fato. Então, quando você reage tão mal a ponto de você fazer um quadro depressivo, né, você pode identificar isso ou não, mas tem esse fundo aí, né, de algo que, um movimento ou de autopunição ou de punição a alguém que você julgue ter te ofendido, mas na realidade ninguém te ofendeu, você se sentiu ofendido, né? Tanto é que você tem coisas que as pessoas fazem para você e você, não foi nada, não aconteceu nada, mas aconteceu. Né? A tua reação é que teve um direcionamento como se você não se sentisse ofendido. Né? Isso é muito interessante também da gente analisar. Né? A reação ao fato é o que importa, né? Não o fato em si. Isso vale para qualquer situação. Né? Extraindo categorias, né, dessa carta, assim como a gente vê algumas coisas que a gente pode confundir com a força, algumas coisas também a gente pode confundir com a lua. Né? Então, de cara aqui, eu vou de uma maneira muito simples também colocar essa diferença dentro dessas energias psíquicas provenientes da carta do diabo e da carta da lua, que a gente ainda vai ver. Né? A lua é o arcano 18. Então, essa questão aí dos vícios, né? da depressão, disso tudo que o diabo traz, de certa forma, a lua também mexe com essas coisas. Né? Então, uma diferença um exemplo aqui bem direto, vai fazer com que a gente entenda todo o resto, né, na diferença entre essas duas cartas. Né? Aquele cara que sai para beber no fim de semana e fica alegre, e fica feliz, aquilo para ele, aquela noite foi excepcional, sai para o pessoal falar ir para balada, para noitada, ou mesmo em casa numa reunião familiar, e ele está, né, tá tomando todas, né, influência dessa energia psíquica, mas aquilo é o máximo da alegria e do prazer, está relacionado com o diabo. Né? E aquele ou aquela, né, que vai para o bar, bebe, para depois ir para o cantinho chorar, né, se lamentar, reagir mal aos fatos, essa aqui tem relação
com a energia psíquica que a Lua traz, né? Então, é bem diferente uma coisa da outra, embora não pareça, se a gente olhar assim, de uma forma superficial. O diabo é aquele que vai beber vai beber e ficar contente, e a lua é o que vai beber e vai para o canto chorar. Continuando aí no processo de conhecimento da energia, da carta do diabo, né? Essa energia vai estar atrelada às conquistas materiais, né? Então, num jogo lá, onde o tema é um trabalho, né? Um negócio, onde o lucro é importante, ou um curso que alguém vai fazer visando se adequar para se inserir no mercado de trabalho e que haja um resultado material, né? Então, essa energia do diabo ela vai estar presente como algo positivo, né? Então, esses lances de satisfação financeira, aquisição de bens, carro novo, casa, né? E herança, e etc. Né? Está tudo atrelado aí no campo da vida material. E aí a energia do diabo vai, sim, entrar nesse contexto. Né? Só que, né? Isso também é uma construção cultural, e é o que a gente traz para o tarô, né? O diabo não dá nada sem pedir alguma coisa em troca. Não é assim? Né? O dito popular. Então, se ele te deu o carro, se ele te deu o emprego, né? Se ele te deu a casa, foi mediante um pacto que você fez com ele. Né? E aí, tipo assim, então, qual né? Não vai ser bom em momento algum. Como tudo é simbólico, né? Então, esse pacto com o diabo aqui, ele tem a seguinte conotação, né? Qual foi o preço, sem ser o preço em dinheiro, que você pagou para conseguir aquele dinheiro, né? Para conseguir aquele resultado ou adquirir aqueles bens, né? Então, é dentro dessa lógica aí, dessa analogia, que a gente traz essa questão de se fazer um pacto com o diabo. Né? Tem gente que faz de tudo, né? Se sacrifica, estuda muito e trabalha muito para conseguir um bem, aí consegue aquele bem, mas aí ele já está de olho num bem, né, superior, porque pode entrar inveja, pode entrar, né, compulsões, pode entrar várias coisas que essa energia traz, e ele vai ter que trabalhar mais, vai ter que suar mais, vai ter que se sacrificar mais para obter aquilo. Né? Então, nesse sentido, ele passou já a estar dominado pelas feras. Né? Já passou, já virou aquelas criaturazinhas presas na cordinha lá, o diabo. O diabo já dominou essa pessoa. Né? Ela não tem mais vida própria, ela vive em função do diabo. Né? Então é nesse sentido que eu trago essa expressão de pacto com o diabo, ou de que o diabo não dá nada em troca, seria nesse sentido. Né? Tem pessoas que passam a vida inteira, né, pagando um preço alto para obter essas coisas que vêm do material. Né? E isso passa também por alimentação, né? Quem não gosta de uma comida, né, sofisticada, né? Em vez de fazer um churrasco de fazer um churrasco de picanha, né? E isso tudo está
no mundo material, né? Só que a gente precisa ter cuidado, né, para que isso não fique desmedido. E essa carta traz essa simbologia, né? Existe um site chamado Clube do Tarô, clubedotarô.com.br, é muito legal, tem muita coisa boa nesse site, até recomendo. E algumas coisas, quando eu preparo essas aulas, eu tiro de lá, né? Algumas poesias, por exemplo, algumas, né? Eu tiro de lá. E aí foi até bom que assim eu já cito como referência. E eu achei um texto muito legal chamado As Artes e Artimanhas do Arcano 15, de Giancarlo King Schmid. E trouxe para a gente dar uma analisada. Nesse texto, ele traz uma carta muito parecida com o Diabo no Tarô de Marselha, né? Muitos tarôs apenas reestilizam a pintura, mas trazem né, o mesmo conteúdo, as mesmas figuras que tem no Tarô de Marselha, né, e aqui serve muito bem para a gente. Então, ele numerou 8 partes, né, desse desenho, dessa figura do diabo, e foi destrinchando. E aí eu peguei na íntegra para a gente. Eu vou repetir o que está lá no site, né? Como um estudo, né? Então, o elmo seria esse número 1 aqui, ó. O 2, as asas de morcego. Desculpa que ficou trocado na digitação. A espada flamejante no 3, os seios femininos no 4, o pênis no 5, as garras no 6, a bigorna no 7 e a mão levantada no 8. E aí a gente vai... O que ele, né, esse autor aí desse texto compreende acerca desses símbolos, né, que estão dentro desse símbolo maior, que é essa representação do diabo no tarô de Marselha. O elmo, ele estaria associado, tudo no tarô é simbólico, né, com o mundo selvagem. Então, consequentemente, com a bestialidade, né, com a animalidade que existe no nosso psiquismo. Então, seria uma categoria que no destrinchar, né, dessa carta aparece aí como determinação. As asas de morcego, ele associa com a questão de que o morcego seguia no escuro pela audição. Então ele tem uma audição muito acurada, né? Como tudo no tarô é simbólico, a gente associa o seguinte: fale baixo para o diabo não escutar, porque existe essa figura do diabo na cultura popular, ele exerce tanto medo, né, que assim como Deus, o diabo também pode estar em todo lugar, né? Então, assim, cuidado, porque, né, o diabo sabe de tudo também, né? Então, e ele pode até não ver muito bem, mas ele escuta muito bem. Então, até indiretamente, a gente pode associar isso, cuidado com o que você fala, né? Porque ele vai ouvir. E como ele gosta de uma confusão, ele pode fazer desse dado aí um inferno, né? Olha como é que a simbologia vai se casando, né? Então, cuidado com o que você fala por aí, porque o diabo pode escutar. A espada, nesse texto aí, vem associada a Lúcifer, o que porta a luz, né? Então ela passa as características de luz mesmo dessa carta, né?
a inteligência, né, a desenvoltura na comunicação, tipo mago, né? Um comunicador, um poder de convencimento absurdo, né, que o diabo tem, conhece muito bem as fraquezas humanas e aí ele sabe atuar em cima disso, né? E aqui não está no texto não, mas eu achei que tem muito a ver. Existe uma série muito bacana para quem quer estudar mais um pouco a carta do diabo, é muito rica nessa simbologia. Essa série chamada Lúcifer, eu acho que tem na Netflix. Dá uma olhada lá e você vai ver que como que o diabo ele se apresenta no dia a dia, né, para a gente. Muito, muito interessante. Recomendo muito essa série aí. Mesmo que você não veja ela toda, né? Basta conhecer o personagem principal e você vai ver como que o diabo ele atua, né? Nas interrelações pessoais. Muito, muito interessante. Os seios dessa carta, ele vai tá direto aí no caso das tentações, né? Porque, por exemplo, os deslizes lá dos padres, deslize porque o dogma lá, todo mundo sabe que não permite que os homens ligados à igreja se relacionem afetivamente com mulheres, né? Então, quando isso acontecia e isso era descoberto, os padres envolvidos diziam que foi o diabo, né? Que o diabo estava no corpo daquela mulher. Principalmente se a mulher fosse bonita, sensual, aí que, né, isso era usado como uma desculpa, né? E o pior de tudo é que essas mulheres ainda eram condenadas, né? Eram queimadas, eram torturadas, né? Então, esses seios aí trazem essa simbologia, né? Quantas vezes a gente pode cometer esse tipo de coisa, né? De culpar o diabo, ou culpar a mulher, ou culpar qualquer coisa por um equívoco que a gente tenha cometido e a gente não consegue assumir, porque a gente não consegue olhar de frente para essas feras, né, que habitam no nosso psiquismo. Né? É um contexto bastante pesado esse aqui, né? Então nunca aquele homem assumia por ter transgredido aquela regra dogmática. Sempre o culpado era o diabo que estava no corpo daquela mulher. Então, quantas vezes a gente culpa um diabo, né, qualquer para os nossos deslizes, né? O pênis, ele está ligado aos vícios, né? Isso daí tem a ver com o patriarcado, óbvio, né? O pênis, ele indiretamente, ele passa a questão de poder, né? Então, o poder no negativo vai ser quando a gente está dominado pelo poder do diabo e a gente fica então subjugado aos vícios, né, de toda a ordem. Vício por sexo, vício por droga, vício por juntar dinheiro, vício por qualquer vício, né? Então o diabo também traz essa particularidade aí. As garras, né? Então também simbolicamente estaria ligado, né, ao ato de apreender as vítimas, né? Então o diabo, quando ele segura a vítima dele, né? Ele é animal junto, né? Então ele está associado a esse caráter também de dominação, né? Porque quando a gente fica preso, porque alguma coisa nos prendeu, né? No caso aqui, um vício, por exemplo, a gente está preso ao diabo.
dentro dessa simbologia, né? E o 7 seria essa bigorna aqui, na carta do tarô de Marcelo, é uma outra estrutura, mas que teria a mesma simbologia, que é onde fica preso as cordinhas que prende os diabinhos lá, os escravos dele, né? Porque ele precisa de notoriedade, ele precisa que alguém o siga, mesmo que seja de uma forma compulsória, né? O diabo é muito vaidoso, né? E a mão levantada, nesse texto aí, o autor lá, ele associa com essa questão do pacto, né? Com o diabo. Ele dá com uma mão e ele tira com a outra, né? E isso faz com que ele leve muita gente para o inferno, né? Tudo simbólico, então você fica preso a essa estrutura de dominação psicológica e você simbolicamente vai para o inferno, porque está condenado lá a ficar preso, subjugado ao demônio. Né? E o demônio, o diabo, é uma figura que habita o inferno, né? Dentro da simbologia da igreja. Né? Essa criação desse ser maligno, desse espírito do mal, né, traz também onde ele habita. Né? Ele habita o inferno. Então, quando a gente diz que a mitologia é prima das religiões, isso, por exemplo, né, que na natureza nada se cria, tudo se copia. Então, assim como na mitologia haviam 3 grandes reinos, né, o céu, a terra, a água, né, e o subterrâneo, né, que era Zeus, era Deméter, melhor, Poseidon da água, né, Deméter da terra e Hades do submundo, do inferno, pela igreja também tem o céu, tem o inferno e teria lá o limbo, né, o purgatório. E também na divisão do inferno também tem o purgatório, então as coisas são. A gente já sabe disso, isso não é surpresa nenhuma, que tudo isso é uma construção humana do imaginário, né? A partir da vida material que se levava, né? Desde os primórdios da humanidade. A gente já viu como essas coisas são construídas, né? Através dos tempos. Quanto mais categorias a gente tira de um objeto de estudo, mais a gente conhece esse objeto de estudo. Né? E isso tudo dentro desse segundo viés, que é o do diabo, do demônio. Né? A gente viu primeiro o Lúcifer como o anjo que decaiu, agora a gente está vendo, tirando o máximo que a gente pode tirar do diabo propriamente dito, do demônio, e depois a gente ainda vai dar uma olhada naquele termo da mitologia, o diabo. Né? Então, existe uma lenda, da qual eu simpatizo muito, que é o diabinho na garrafa. Inclusive, isso foi tema de novela, né? Havia uma novela aí que tinha um personagem que tinha um cramulhãozinho dentro da garrafa, né? Então, essa lenda está muito atrelada a essa questão do pacto com o diabo, né? Então, a pessoa quer ascender materialmente e aí ela entra aí entra uma galinha que tem que ter, ela bota um ovo lá diferente, e aí dentro desse ovo é que está o cramulhãozinho, aí pega o cramulhão e bota dentro da garrafa. Né? Enquanto ele estiver dentro da garrafa, então assim, simbolicamente ele está controlado, ele está trabalhando para você. Né? Mas se ele sair da garrafa, se você der esse mole, ele vai te engolir, né? Vai te dominar. Inclusive, lá naquela atividade, eu coloquei o meu diabinho dentro da garrafa, porque eu lembrei de cara dessa lenda aí que eu acho interessante, eu gosto dessa lenda aí.
Então, essa lenda é rica em simbologia para a gente tirar aí elementos para compreender do que se trata essa energia psíquica da carta do diabo. Então, assim, não deixe o seu diabinho sair da garrafa, hein? Bom, vocês vão ver quando vocês começarem a jogar, ou se já tiver alguém aqui que jogue, né, que esteja assistindo, acompanhando esse estudo que jogue, que é muito alto, né, a porcentagem de pessoas que procuram um tarólogo para abordar temas referentes a relacionamentos afetivos, né? Então, tem algum lugar, né, essa carta se encaixa de alguma forma, né? Como que a gente vai interpretar o diabo quando o tema for o amor, né? Então, isso daí, no estudo passado, quando a gente falou da temperança, a gente fez esse comentário. Vocês devem lembrar muito bem, né, que a temperança, sem a temperança, não existe uma relação afetiva, né? Mas só com a temperança, aquilo podia virar uma relação entre irmãos, por exemplo, né? Então eu ainda dei o exemplo, botei um diabinho com uma pimentinha, então precisa do diabo para dar uma pimentada, né? Então ele entra nesse tema dessa forma, mas entra de muitas outras formas, né? Por exemplo, ele pode estar falando de uma relação onde há dependência emocional de uma parte em relação à outra, né? Isso daí acontece nas relações, quando a relação ela é de domínio, a disputa para ver quem manda na relação, e muitas das vezes um fica sendo o diabo e o outro fica sendo uma dessas criaturas aqui, totalmente presa, né? Totalmente dominada e subjugada, né? Então também entraria essa questão, dependendo da posição, né, e das outras cartas do jogo, que isso daí, né, vai direcionar a nossa leitura, a gente pode estar falando de traição, a gente pode estar falando de ciúmes, de falta de confiança na relação, a gente pode estar falando se as coisas não estão bem claras, né? O diabo confunde, fofoca, né? Então a gente tem uma carta nos arcanos menores que ela fala especificamente dessa questão de fofoca. Então, se você usa aquele método europeu que tira o arcano maior junto com o arcano menor, sai o diabo junto com essa carta, né? Aí você vai, né, direcionar a sua leitura, obviamente, para, né, cuidado com o que você anda falando, analise bem, você vai dar credibilidade ou não ao que se fala, né, no seu ambiente, seja qual for, de trabalho, familiar, enfim. Então, assim, as possibilidades são muitas, né? Então, por isso que a gente precisa praticar, a gente precisa estar em contato o tempo todo com as cartas, porque o método em si é fácil, né? Basta você associar a simbologia da carta com a posição que ela se encontra no jogo. Só que vocês podem observar que as informações são um volume absurdamente grande, né? À medida que a gente traz uma carta nova, aumenta a questão das informações acerca dessa carta, né? E também, assim, decorar isso tudo é impossível. Então, a gente vai ter que entrando em contato com isso, praticando, abrindo jogos, né, para estudo. Não precisa ser especificamente para alguém. Você pode abrir uma mandala e colocar lá as cartas e ler aquela mandala, sem necessariamente que seja para uma outra pessoa ou para você mesmo, né? E Cruz Celta, Estrela de Nostradamus, Peladã, Os Dois Caminhos,
mandala temporal. Vamos treinando, né? Peguem as cartas, né, do louco até o diabo, que a gente já viu, e vai montando lá e vai lendo, né? E aí, quando trava a leitura, aí vai lá, vê o vídeo, vê a apostila, vê um livro, qualquer coisa. E só com né, a teoria a gente está tendo, né? Então, a teoria é para posicionar e a prática é para direcionar. Então, agora a gente está conhecendo a teoria para poder se lançar na prática. Bom, já vimos aí a diretriz dessa energia psíquica do diabo em relação ao Lúcifer, em relação ao demônio, ao diabo, né? E agora a essa expressão utilizada na mitologia grega, diabolos, que é o que separa e o que confunde. E basicamente, como a mitologia, né, ela fez parte desse caminho de construção da religiosidade do ser humano, né, então a separação maior que o diabo pode fazer é separar o homem de Deus. Né? E aí, para a gente, o que é Deus? Né? Lá, desde a parte da introdução, que a gente bate nessa tecla. Né? Então, o referencial é o nosso psiquismo. Então, Deus seria algo, né, uma figura simbólica, arquetípica, que estaria presente nas nossas profundezas mais longínquas do nosso psiquismo. Né? Então, quando a gente entra nesse processo, por exemplo, lá do pacto do diabo, a gente está dissociado, está totalmente separado do nosso self, que seria o nosso Deus interior. Né? E aí essa energia vivenciada de uma forma, né? Ela pode ser vivenciada de uma forma que não separe, né, o nosso consciente do nosso inconsciente. Né? Porque, na realidade, todas as cartas, o louco, se ele vivenciar tudo na luz, né, ele chega no processo da individuação. Então, mas esse aspecto da carta, o diávolos, seria um elemento energético, né, psicológico, que atuaria, né, de acordo com a nossa vivência, que nos impediria esse fluxo energético entre o self e o ego, por exemplo. Né? E aí a gente precisa manter esse fluxo contínuo, a gente viu isso na Carta da Temperança, para que o nosso psiquismo funcione da melhor forma. Né? Então, seria esse o aspecto principal desse termo, diávolos. O que separa, o que une também tem a ver com intrigas, né? E aí, lembrando que o diabo entra nesse contexto também, né? De não ver as coisas direito, né? Disse-me disse, será que é, será que não é? Fofoca comendo solto e você se perdendo no meio disso, né? E também é muito comum, a gente às vezes escuta alguma coisa e se deixa levar por aquilo toma um vulto, né? Sendo verdade ou mentira, uma questão de, não digo que não se queira apurar, mas que não se fique, que não se vire escravo dessa situação. Isso é muito comum. A gente escuta alguma coisa falar e, dependendo do tema, dispara um gatilho, foi. Está na mão do diabo. Em vez de estar na mão do palhaço, está na mão do diabo. Né? Assim como a gente pode confundir algumas coisas da carta do diabo com a carta da força, com a carta da lua, a gente também pode confundir em relação ao mago. Então também trouxe aqui
algo bem consistente para diferenciar uma coisa da outra, né? O mago faz aquilo tudo, né? Inclusive quando ele atua como um ilusionista, como um brincalhão, como aquele mágico de feira com a bolinha, ele quer resolver um problema, né? Então ele usa de todo tipo de artifícios, né? Lícitos e ilícitos para resolver. O diabo ele usa dos mesmos artifícios, mas com um objetivo completamente diferente. Ele usa isso para nos manter presos a ele, né? Porque ele, vaidoso do jeito que ele precisa dessa plateia, né? Da casa cheia ali, em relação a ele, né? Então, as cartas elas podem trazer aspectos parecidos, né? E às vezes até com o mesmo nome, né? Mas o caminho que isso daí é obtido é particular de cada carta, de cada arcano, de cada arquétipo. Então o mago vai usar de todo tipo de expediente que ele puder para resolver uma situação, e o diabo para nos aprisionar. No tarô mitológico, né, em algumas cartas do tarô mitológico a gente dá muita atenção, às vezes, como no caso da sacerdotisa, por exemplo, e da imperatriz, né, muita atenção. Em algumas outras a gente pode apenas citar algumas coisas, né? Então, no caso aqui da carta do diabo no tarô mitológico, a gente pode passar superficialmente que o significado vai ser sempre o mesmo, né? Então, no caso aqui, como a gente já viu, toda carta no tarô mitológico é representada por um deus. Na carta do diabo, esse deus é o deus Pan, né? Um deus que ele tem essa imagem, né? Metade homem, metade bode, digamos assim, né? E essa associação ao bode se dá no fato de que lá na antiguidade, né? Na Grécia Antiga, o bode estava associado com depravação e sujeira, né? E aí o diabo, como é uma criação da humanidade, né? Que seria antagônica, né? à criação do bem, então eles utilizaram lá um animal que para eles era bem depreciativo, digamos assim, né? Mas aí, quem optar pelo tarô mitológico, quando compra o tarô, vem um livro junto, né? Aí ali tem, já falei, inclusive, um livro muito didático, por isso é uma referência aqui para a gente, né? É um tarô muito, muito útil, principalmente para quem está aprendendo, né? Eu, por exemplo, comecei usando o tarô mitológico. E hoje eu estou preferindo usar o tarô de Marcélia. Diante de tudo isso que a gente já viu, aí vem uma pergunta: a carta do diabo é uma carta tranquila? A gente fez esse mesmo questionamento com a carta do enforcado, né? Então, assim, não tem como uma carta dessa ser tranquila, né? Assim como não tem como a carta do enforcado ser uma carta tranquila. Até certo ponto da força também. Então, quando aparece a carta do diabo, assim como enforcado, assim, atenção especial para essa carta. Não é uma carta tranquila, definitivamente. E aí? Pergunta de sempre: como o diabo chegou para você? Como que essas informações chegaram para você a nível mental, psicológico, né? Mexeu de alguma forma? Então é o momento
exato para a gente olhar de frente para isso tudo, né? E levar isso para a luz, porque toda carta tem o aspecto luz também. O diabo também tem, e o aspecto luz do diabo é tão poderoso quanto o aspecto sombra dele, né? A sombra é proporcional à luz, né? Está lá uma árvore grandona, bate o sol, a sombra vai ser grande. Uma árvore pequenininha, bate o sol, a sombra vai ser pequenininha, né? Então, se o arquétipo é poderoso na luz, ele é poderoso na sombra e vice-versa. Então, a sombra dessa carta é muito poderosa, a luz também é. E aí uma questão, repito, de opção, de livre-arbítrio. Vivenciando a luz, a gente tem um aliado espetacular, né, para as nossas conquistas nessa vida no planeta Terra, tão sofrido planeta Terra. Muito bem. Aquela atividade proposta lá no início do vídeo, a gente vai voltar a falar dela. Então, o diabo que você desenhou é o seu diabo. Então, você falou de si próprio naquele desenho que você fez. E aí, procurar entender, aí sim, o que cada coisa lá que você colocou no seu diabinho, né, fala de você, né? Então, esse aqui foi o desenho que eu fiz, né? Então, isso aqui me botou para pensar demais. Por que dentro da garrafa? Por que ele tem um topete? Eu nem cabelo tenho. Por que esses olhos tão grandes e essas asas, né? Tudo, essas três coisas em evidência. E, enfim. E se a gente pensar direitinho, né, a gente sabe muito bem o significado disso tudo, né? E a partir do momento que a gente olha olho no olho, né, olho no olho do cramulhão, vai ser muito difícil ele sair da garrafa, né? Também, insistindo, não tem como a gente conhecer um arquétipo sem vivenciar esse arquétipo. E no final de cada estudo eu faço essa proposta. Uma atividade qualquer que a gente vivencie a carta. Nesse caso, é uma simples pergunta, né, que você vai fazer para você mesmo. Qual a importância que o dinheiro tem na sua vida? E pronto, é isso. E eu acho que isso daí é um tema que vai longe, né? Conversa com a gente mesmo para mais de metro. Qual a importância que o dinheiro tem na sua vida? E aquela atividade também de fazer o próprio tarô. Quando eu fiz o meu tarô, e o viés do meu tarô são personalidades conhecidas, reais ou fictícias, né, eu escolhi para representar a minha carta o Tio Sam. Né? Estou aqui a coisa é bem pautada na simbologia, né? Então, se você estiver fazendo o seu tarô, utilize dos 4 elementos, né? O fogo, a terra, o ar e a água, pensamento, sentimento, intuição e sensação, e construa o seu próprio tarô. Né? Então é isso. Há quem concorde, há quem discorde que o Tio Sam seja o diabo, né? Para mim não tem representação mais fidedigna. Então é isso. Então a gente vai ficando por aqui e eu espero que esse estudo, repito, que é muito despretensioso, né? Eu não considero aula porque
acho que é como se fosse um grupo de estudos, né? Que eu faço com quem me dá o prazer de dividir isso aí assistindo os vídeos. E eu espero que, de alguma forma, tenha trazido algo para somar nesse processo de cada um de vocês de autoconhecimento e de individuação e até mesmo como bússola de orientação aí nas decisões que a vida nos coloca toda hora, né? Para serem feitas. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado e um grande e forte abraço e até a próxima. E assim, a coisa ainda não vai acalmar para o louco, não, porque a próxima carta é a torre. Coitado do nosso louco, né? Que somos nós. Valeu! Tchau, tchau.